Olá! Estamos aqui para a nossa sexta aula de teoria musical para leitura de partituras. Nós vamos ler aqui um texto para iniciar, Salmo 92, 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. A música sempre presente e sempre valorizada no culto, no serviço ao Senhor. Na aula passada, nós completamos o quadro das figuras, pausas e seus índices, né? Os nomes também aprendemos, já sabíamos até, né? Deixa eu fazer uma troca aqui para não dar som. Então, nós temos a semibreve com a pausa pendurada na quarta linha. E o índice dela é 1. Temos a mínima, a pausa acima da terceira linha. As duas são os tijolinhos e precisam da pauta para serem identificadas. Seu índice é 2. Aí temos a semínima, a pausa dela é aquele 3 estilizado, um M virado, e o seu índice é 4. A colcheia, esse traço com essa curvinha, como ela tem um colchete, vai ter uma curvinha, e o seu índice é 8. A semicolcheia tem 2 colchetes, a pausa vai ter 2 curvinhas e seu índice é 16. A fusa tem 3 colchetes, sua pausa vai ter 3 curvinhas e o seu índice é 32. E a semifusa tem 4 colchetes, sua pausa vai ter 4 curvinhas e seu índice é 64. Nós também não podemos deixar de ter em mente esse quadro comparativo, né? De quantas eu preciso para formar uma semibreve. Daqui sai o índice, pode ver, 1, 2, 4, 8, 16. Eu não continuei fazendo porque essas serão as mais usadas por nós na leitura de partituras, porque geralmente o que nós usamos é para cantar. Então, são essas as mais utilizadas. Então, se nós olharmos aqui, né, a mínima é metade da semibreve, a semínima é metade da mínima, a colcheia é metade da semínima e a semicolcheia é metade da colcheia. Isso nós precisamos ter em mente. Com esse quadro, com os índices já na mente, nós fomos para o compasso preenchido, unidade de tempo e unidade de compasso, que é um exercício que pode parecer complicado no início, mas aos poucos a gente vai vendo que é bem simples e depois nós vamos passar a fazer essa análise na partitura. Lembrando, numa aula passada eu disse que as figuras não têm valor fixo. Muitas vezes as pessoas colocam um valor fixo. Elas não têm valor fixo, por quê? Porque quem vai valer um tempo na partitura depende daquele número de baixo do compasso. E é isso que nós vamos deixar bem claro hoje, com mais exercícios do compasso preenchido, unidade de tempo e unidade de compasso. Então, nós vamos fazer... antes eu vou mostrar esse valor comparativo aqui, que é mais uma forma
de vocês terem em mente, né? Na hora que falar em valor comparativo das figuras, vocês podem lembrar de qualquer ilustração dessas que eu mostrei. Essa aqui é mais uma. Olha só, a semibreve, o tamanho das mínimas e o tamanho das semínimas. Então, a duração delas durante a música é menor, né? É bem menor. Volta àquela maneira também. Quanto mais tinta, mais rápido ela é. Então, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Um compasso binário, né? O número de cima é 2. Lembra também o de cima, quantas? O de baixo, qual? Eu olho no valor, no índice, e vejo que o 4 é representado pela semínima. A semínima vai valer um tempo dentro de uma partitura que o compasso seja 2/4. Então, no meu compasso preenchido, eu vou colocar 2 semínimas. 2, porque o número de cima é 2, e 4, porque é o índice. Eu coloquei aqui bem o meu lembretinho aqui, ó. 2 tempos e o 4 representado pela semínima aqui, ó. Porque eu já olhei lá na tabelinha do índice e vi que quem é a figura que leva o índice 4 é a semínima. Então, eu vou colocar 2 no compasso preenchido, porque está me pedindo 2, é o número de cima. Unidade de tempo. Quem vai valer um tempo? É a semínima. Então, eu coloco aqui uma semínima, porque está falando em unidade. E na unidade de compasso, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Se eu juntar semínima com semínima, eu vou ter uma mínima. Então, o resultado na unidade de compasso é uma mínima. E essa mínima vai valer 2 tempos. Então, tá tudo marcadinho aí, ó. Cada semínima vai valer um tempo. Aqui no compasso preenchido eu tenho 2, porque os compassos aqui só podem ter 2 tempos. Só 1, 2. Não pode passar disso. Então, são 2 semínimas. A unidade de tempo é aquela que eu vou trabalhar naquela partitura, valendo um tempo. E a unidade de compasso é a soma do compasso preenchido, que dá a mínima. Então, aí foi o binário, né? 2 batidas. Vamos para o ternário. Mesma coisa, eu fiz aqui a análise, ó. 3 tempos e o 4 é a semínima. Então, isso que significa o 3/4. Essa análise eu vou fazer de toda a partitura que eu for tocar. Eu vou olhar ali junto da clave qual o compasso e vou fazer essa análise. Só que aí eu vou fazer essa análise mental, porque eu já vou estar craque nisso aqui. Então, vamos lá. No compasso preenchido aqui, eu vou ter que colocar 3 semínimas, porque o número de cima é 3. Qual que é a figura que vale um tempo? É a unidade de tempo, é a semínima. Agora, eu vou juntar as 3 do compasso preenchido para ter a unidade de compasso. Olha só, eu já sei, porque eu fiz o binário, né, que juntando 2 semínimas eu tenho uma mínima. A mínima vai valer os 2 tempos, mas vai sobrar uma. Essa uma será representada por um pontinho. Aí eu terei os 3 tempos, porque esse pontinho colocado ao lado, à direita da figura, vale metade do valor da figura. Então, eu tenho uma figura valendo 2
o pontinho vai valer 1. E assim eu vou ter os mesmos 3 tempos que eu tenho no compasso preenchido, certo? Isso vai provar que o meu exercício está certo. Agora vamos a 1, 2, 3. Esse é o ternário. Agora eu vou para o quaternário. São 4 batidas. Mesma coisa. Fiz a análise, ó. São 4 tempos. E o número de baixo é o 4, que eu já sei que representa a semínima. Então, compasso preenchido, eu tenho que colocar 4, porque o número de cima me fala quantas? 4. Então, 1, 2, 3, 4. A unidade de tempo, essa eu já tô craque, é a semínima, ela que vai valer um tempo. E na unidade de compasso, eu tenho que arranjar uma única figura que represente a soma do compasso preenchido. Então, vamos fazer aqui. Eu já sei que semínima com semínima dá mínima, mas eu tenho mais 2 aqui. Semínima com semínima, mínima. Mas eu tenho 2 mínimas e lá é unidade, então eu tenho que chegar na que vale 1. Na que vai representar, uma figura que vai representar os 4 tempos, né? Já que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, certo? E mínima com mínima vai dar a semibreve. Aqui tá ao contrário daquele quadro de valor comparativo. Uma semibreve é igual a 2 mínimas, que é igual a 4 semínimas. Aqui tá ao contrário, eu tenho as semínimas, junto de 2 em 2 e chego na unidade de compasso, que vai ser a semibreve valendo 4 tempos. Eu sempre falo, a música também é lógica, como a matemática. Então, tá aí. Tudo bem, terminamos os 3 compassos com o 4 embaixo, certo? Os mais usados. Nós não vamos trabalhar, eu posso colocar qualquer número daquele índice aqui embaixo, mas eu não vou ficar fazendo isso porque eu quero trabalhar, desde que começamos, uma teoria que não seja tão teórica. Você vai encontrar muito esses compassos aí. E outros que também nós vamos encontrar e vamos entrar neles agora. Aí nós vamos sair do conforto de que o número de baixo seja o 4 e que é a semínima que a gente já está acostumado. Nós vamos passar para o compasso 6/8. Existem outros também muito usados. Nós temos vários hinos. Depois eu vou trazer, na próxima aula, eu vou trazer uma lista de hinos 6/8 e vocês vão começar a se familiarizar com eles. Eles aparecem bastante. 6/8 mudou tudo. Mas é também um compasso binário, só que é um binário composto, tá? Ele é subdividido. Eu bato 1, 2, mas esse 1 tem 3 batidinhas e o 2, 3 batidinhas. Eu tenho 6. Da mesma forma, fiz aqui a minha análise. 6. Então, são 6 tempos. E o número de baixo, 8. Olhando naquele índice, eu vou achar a colcheia. Então, quem vai ser a unidade de tempo vai ser a colcheia. Se a colcheia é a unidade de tempo, então eu vou ter aqui, ó, no compasso preenchido, 6 colcheias. O número de cima, quantas? O número de baixo, qual? Qual figura? Colcheia. Quantas? 6. Cada uma delas valendo um tempo. Unidade de tempo, uma colcheia. E na unidade de compasso,
uma figura que vai representar a soma do compasso preenchido. Então, vamos fazer aqui. Sempre eu agrupo de duas em duas. Então, vamos lá. 2 colcheias, 2 colcheias e 2 colcheias. Cada uma delas, eu somando as duas, eu tenho uma semínima. Uma semínima e uma semínima. E aqui a semínima não vai valer um tempo. Tá aí a prova de que as figuras não têm valor fixo. As semínimas aqui vão valer 2 tempos, certo? Então, eu vou juntar 2 semínimas aqui, eu vou ter uma figura valendo 4 tempos, que é a mínima. Sobram 2 tempos, o que eu falei do ponto? O ponto à direita da figura, ao lado da figura, ele vale metade do valor da figura. Se a figura está valendo 4 tempos, o ponto então vai valer 2. 4 mais 2, eu tenho os 6 tempos que eu preciso para unidade de compasso. Certo? Tá vendo como não é tão difícil? É só seguir os passos. É como se você estivesse num caminho todo marcado direitinho, com as placas. Você vai chegar a analisar qualquer desses compassos. Só ter em mente aquele índice, tá? Então, repetindo. 6 por 8, quantas? Qual? Qual? Colcheia. Então, eu tenho 6 colcheias no compasso preenchido. Quem vale um tempo é a colcheia. Então, eu tenho 6 tempos aqui, que é o número de cima. Uma figura para representar a soma do compasso preenchido. Deu a mínima pontuada, porque a mínima vai valer 4 tempos e o seu ponto 2 tempos. Eu simplifiquei aqui. Se eu estiver trabalhando com a semínima valendo um tempo, a semibreve vai valer 4 tempos, a mínima vai valer 2 tempos, a semínima vai valer um tempo, a colcheia vai valer meio tempo e a semicolcheia vai valer 1/4 de tempo. Agora, se eu estiver trabalhando com a colcheia valendo um tempo, então eu vou ter a semibreve valendo 8 tempos, a mínima valendo 4 tempos, a semínima valendo 2 tempos, a colcheia valendo um tempo, a semicolcheia valendo meio tempo e a fusa valendo 1/4 de tempo. Aí entrou a fusa. Mas isso não significa que ela vai ser tocada rapidíssimo. Não, porque eu estou com a colcheia valendo um tempo. Isso aqui também é bom ter em mente e anotar, fazer exercício, da maneira que você achar melhor para você guardar, tá? Na aula passada, como demorou muito, eu não entrei na parte das notas. E hoje eu vou colocar as notas, vou colocar um exercício que vocês vão fazer em casa. Exercitar bastante, uma forma diferente para uma dica de como ajudar a gravar. Então, eu tenho aqui do Fá ao Sol. Do Fá ao Sol. O Fá na clave de Fá, Sol, Lá, Si e Dó, que eu já falei que é o mesmo para as duas claves. Então, eu tô trabalhando aqui a clave de Fá, que aparece, e a mão esquerda que vai tocar. Vamos colocar em vozes, na maioria das vezes, baixo e tenor estarão usando essas notas aqui. Soprano e contralto estarão usando essas notas aqui.
da clave de Sol. Então, na clave de Sol eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Estão aqui as notas completas, né? Agora, o treino. Vocês vão completar isso aqui. Notas nas linhas. Isso. Vou aumentar um pouquinho, porque a gente está devendo, estamos atrasados nas notas. Então, olha lá. Se antes a gente começou no Fá, aqui já vamos começar no Mi. E vamos terminar no Lá. Olha só, aumentei uma nota na clave de Fá e uma nota na clave de Sol. A gente está ampliando a extensão do nosso conhecimento. Então, é importante gravar o nome dessas notas, fazer exercício, tentar gravar realmente sem precisar escrever o nome das notas na partitura. Então, até o Dó, clave de Fá, e do Dó em diante, clave de Sol. Treino para esse trecho aqui. Eu estou dando as notas nos espaços e vocês vão completar com as notas nas linhas. Completem e coloquem os nomes, tá? É colocar a nota que falta, certo? Muito bem. Nossa partitura de hoje já vai ser mais interessante, tenho certeza que vocês vão gostar mais, porque é a música Vaso Novo. Olha só, vocês já conseguem olhar para essa partitura e ver quanta coisa tem aqui e que não é desconhecida para vocês. Isso é uma grande evolução. Então, olha só, vocês conseguem ver a pauta, as claves. Aqui, deixa eu fazer um parêntese. Não tem clave de Fá, porque isso é uma partitura para teclado, tocado com a mão esquerda fazendo cifras, fazendo acordes. O que não vai ser o nosso caso nem o objetivo do curso. O objetivo é que vocês leem clave de Sol e clave de Fá. Por isso, nossos exercícios usam as duas claves. Mas essa partitura aqui nós vamos trabalhar só a mão direita. Não se incomode com essas letras que tem aqui. Então, vamos lá. Compasso junto à clave. É um 4x4. Quantas? 4. Qual vai valer um tempo? Semínima. Isso. Então, nós vamos ter 4 tempos em cada compasso. Na próxima aula, eu vou trazer essa mesma partitura com as marcações dos tempos. E aí vocês vão entender melhor. Mas vocês podem olhar para ela e já ver onde você vai esperar, onde você vai andar mais depressa. A gente tem colcheia aqui e tudo. A música é super conhecida, vocês já vão identificar onde vocês estão fazendo colcheia, onde está fazendo mínima, onde está fazendo semibreve, certo? Outra coisa, lembrar da escrita das colcheias. Aqui, nesse compasso aqui, elas estão juntinhas, mas são 2 colcheias. Mas aqui, elas estão com aquele colchetinho. Isso aqui vai ter diferença na hora de cantar, na hora de tocar. E depois eu vou explicar também. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu vou guardar um pouco para a próxima aula. Outra coisa que eu queria dizer, temos ponto de aumento aqui, né? E uma coisa que eu já vou adiantar. Por que que eu pus X em algumas notas? Porque elas têm essa ligadura aqui, ó. Na música, existem vários tipos de ligadura. Esse aqui é um tipo. As notas são iguais.
ligadura entre notas iguais, eu não toco a segunda. Eu toco essa e apenas seguro o tempo dessa aqui. Se eu estou cantando, eu vou prolongar mais esse tempo aqui que ela representa. Ela existe, ela vai influenciar no tempo, na contagem de tempo, eu só não repito a nota. Então, aqui é um Mi. Então, eu faço Mi, 2, 3, 4, 1, sem tocar. Mi, Mi. Certo? Ligadura entre notas iguais, a segunda eu não toco. Simplesmente seguro. Mais um tempo. Certo? Vamos lá? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. E assim encerramos mais uma aula. Que Deus abençoe você e até a próxima.